Olá, bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Linguagem de Programação 2. Na aula anterior, conhecemos o ambiente de desenvolvimento Java e algumas das características básicas da linguagem. Vamos dar início então à aula 2. O tema da aula 2 é Programação orientada a objetos. Na aula de hoje, estudaremos os conceitos de orientação a objetos. O conteúdo programático para essa aula compõe os conceitos da orientação a objetos, qual a definição de classe e a sua relação com o objeto, o que são atributos e métodos. Abordaremos também construtores, encapsulamento e modificadores do nível de acesso. Não se preocupem, cada termo será explicado com a definição e exemplos práticos para facilitar o seu entendimento. Prontos? Então vamos começar. No paradigma de programação orientada a objetos, construímos as nossas aplicações com base nos conceitos de classes e objetos. Classes são as representações de entidades, por meio da definição de suas características, propriedades ou atributos e o seu comportamento, que são os seus métodos. Objeto, por sua vez, corresponde a uma instância de uma classe, ou seja, uma representação concreta conforme a estrutura da classe. Para fazermos uma analogia, consideremos esses dois esquemas aqui apresentados. Do lado esquerdo, temos uma planta de uma casa que corresponde a uma classe. Nela são definidas as características de uma possível casa. Do lado direito temos uma casa construída com base naquela planta, ou seja, é um objeto ou instância dessa classe casa. Embora cada objeto do tipo casa possua a mesma estrutura, suas propriedades podem ter valores diferentes, como por exemplo a cor da pintura, o piso utilizado, etc. Então, uma classe é constituída de atributos que são as propriedades. Para simplificarmos a nível de programação, vamos considerar a classe conta. A classe conta, nesse exemplo básico, possui os atributos número da conta, o nome do titular, o saldo e o limite. Aqui nesse exemplo também definimos os tipos de cada um desses atributos, o tipo de dado, no caso o número é inteiro, o nome é um string, saldo e limite são do tipo double. Além dos atributos, existem também os métodos da classe. Os métodos são comportamentos que os objetos de uma classe podem possuir para permitir a sua manipulação. Dentro de uma classe, utiliza-se a palavra reservada diz para fazer referências aos atributos e aos métodos de um objeto. Então, para a nossa classe conta, além dos atributos anteriormente descritos, nós podemos aqui ilustrar com dois métodos, sacar e depositar. Vamos verificar como isso ficaria em nosso projeto. Então aqui eu tenho um ambiente NetBeans, onde eu tenho uma classe conta.java. É definida basicamente aqui o nome conta, os seus atributos número, nome, saldo e limite, com seus tipos de dados conforme dito anteriormente. E aqui temos os dois métodos, sacar e depositar. O método sacar e depositar, ambos não retornam valor, por isso aqui o retorno void. E possuem um parâmetro que é o valor do qual, no caso, o método sacar irá efetuar o saque e o depositar irá incluir no saldo da conta do cliente. Eu vou expandir aqui para a gente ver como que fica o conteúdo desses métodos. Então o método sacar, basicamente ele, a nível de exemplo aqui, ele verifica se o valor que é solicitado o saque, se ele for maior do que o limite mais o saldo, ele acusa um saldo insuficiente. Caso contrário, ele debita o valor do saldo e dá um sucesso na operação.
O depositar, por sua vez, ele incrementa o valor do saldo do cliente e dá um sucesso também na operação realizada. Uma vez definida a nossa classe, é necessário instanciar um objeto para podermos testar a nossa aplicação. Para instanciarmos um objeto, utilizamos a palavra reservada new. Então, aqui como exemplo do tipo conta, eu tenho a variável minha conta, new conta. O acesso às propriedades e métodos do objeto é realizado por meio do nome da minha variável, minha conta, ponto, o atributo ou método, no caso aqui é um atributo saldo, igual a 1000. Vamos testar a nossa classe. Então aqui na nossa aplicação eu tenho a conta, a classe conta, e aqui do lado eu tenho um outro arquivo Java chamado aula2, que ele possui o nosso método main, que é o principal da aplicação, que é aquele executado inicialmente. Então, dentro desse método main, conforme vimos na aula passada, eu vou definir aqui a variável minha conta, que é um objeto da classe conta. Então, aqui eu usei a palavra new conta. Atribuir o valor, o número da conta para o seu atributo número, o nome do titular da conta para o atributo nome. A mesma coisa eu fiz com saldo, limite. Aqui em seguida eu emiti a saída do valor do saldo do limite, efetuei um saque na conta de 500. Então aqui, para chamar o método, eu usei o nome do objeto, minha conta, ponto, nome do método e o parâmetro que ele exige lá para efetuar a operação 500. Novamente eu emiti o status da conta, executei a operação de depósito, chamando o método depositar, e mais uma vez emiti o status da conta. Vamos executar aqui para ver o que dá. Olha aqui. Na primeira execução, ao saldo e o limite, 5.000 e 1.000, foi feito um saque com sucesso de 500, então o saldo passou a ser 4.500, o limite se manteve, depois foi feito um depósito no valor de 150, então o saldo passou a ser 4.650, o limite continuou 1.000. Outro conceito existente é o método construtor. O construtor de uma classe é um método declarado com o mesmo nome da classe. Sempre que instanciamos um novo objeto por meio da palavra reservada new, o método construtor é invocado. Uma classe ela pode conter mais de um método construtor. Vejamos. Aqui no nosso exemplo, toda vez que eu executo aqui new conta, o método construtor da classe conta está sendo invocado. Se verificarmos aqui na nossa definição da classe, não existe um método construtor, mas mesmo que não exista, o compilador ele irá criar um método construtor default para essa classe, que será executado ao instanciar um objeto. Mas eu tenho a opção também de fazer a definição. Então posso colocar aqui, por exemplo, conta posso colocar aqui simplesmente uma saída, nova conta criada. Ao testar esse exemplo, vamos verificar que no momento da criação do objeto, ele emitiu a saída de nova conta criada. Uma vez que existe o construtor na minha classe, esse construtor ele é chamado e não mais aquele padrão que o compilador iria criar. Como foi dito, é possível ter mais de um método construtor. Então posso instanciar aqui outro método chamado conta, que tem que ser com o mesmo nome da classe, e falar que, por exemplo, ele vai receber um parâmetro aqui, que é
o nome do titular. Aqui eu vou fazer que quando ele chamar dessa forma, o parâmetro titular vai ser atribuído para o seu atributo nome da conta. Agora, se eu criar uma conta aqui e ela já pode receber o nome do titular, eu posso simplesmente colocar o nosso parâmetro ao executar, tudo vai estar normalmente. Se eu quiser emitir aqui a saída com o nome do titular, ou melhor, nome, que é o nome do atributo, eu tenho aqui nome do titular José e as mesmas saídas passadas anteriormente. Então, quando eu tenho mais de um construtor, o construtor que é chamado no momento de instanciar o objeto é aquele que é compatível com a chamada. Ou seja, se eu definir a minha chamada simplesmente com conta nesse formato, o construtor que vai ser executado é esse primeiro. Se por acaso eu voltar com um parâmetro do tipo string, então ele vai ser executado o método que tem compatibilidade com a chamada. Então tem aqui um parâmetro do tipo string, então esse é o segundo método, é o que vai ser chamado no momento de instanciação daquele objeto. Na programação orientada a objetos, o encapsulamento consiste na separação entre os aspectos externos de um objeto acessíveis por outros objetos. Para tanto, utiliza atributos que modificam o nível de acesso às propriedades dos objetos. Assim, a manipulação das propriedades ou dos atributos é realizada por meio de métodos. Para prover o encapsulamento, são utilizados atributos que modificam os níveis de acesso das propriedades dos objetos e métodos. Então temos basicamente três tipos de atributos que modificam o nível de acesso. Inicialmente o public, que permite o acesso direto ou público, seja do atributo ou método. Private, a única classe capaz de acessar os atributos e métodos privados é a própria classe. Protect pode ser acessado por todas as classes do mesmo pacote e por todas as classes que o estendam, mesmo que essas não estejam no mesmo pacote. Essa última é um conceito um pouco mais avançado, então não focaremos neste momento. Restringir o acesso a membros de uma classe através das palavras-chave private é chamado de encapsulamento. Vamos exemplificar aqui no código. Repare que anteriormente fizemos aqui as ações de saque e depósito por meio de métodos. Só que nada impede de ser feito da forma que essa classe está definida, utilizando o atributo diretamente. Então aqui eu fiz inicialmente a atribuição do saldo inicial e do limite inicial. Depois eu utilizei métodos. Só que eu poderia também fazer uma ação do tipo minha conta ponto saldo é igual minha conta ponto saldo menos 1000. Isso me é permitido porque o atributo saldo ele encontra-se com status de público. Então, se eu executar aqui, eu vejo que na primeira execução do status da conta, eu já tenho 1000 a menos do que o saldo inicial. Para evitar isso,
utilizamos os atributos de níveis de acesso. Então, de forma básica, em uma classe, todos os atributos geralmente são do tipo privado e são utilizados métodos para acessar esses atributos. Então, vou fazer aqui a adequação. A partir deste momento, se eu voltar aqui no meu código, eu verifico que os dados anteriormente utilizados, as chamadas, elas não funcionam mais. Aqui está falando que é um dado do privado que eu estou tentando fazer o acesso direto e agora não funciona mais. O acesso tem que ser via método. Para eu fazer o acesso via método, é comum utilizarmos os métodos do tipo getSet. A ferramenta NetBeans, ela possui um utilitário que nos auxilia nessa criação dos métodos getSet. Para tanto, eu posiciono o cursor do mouse no local, venho aqui no menu código-fonte, inserir código, getters e setters. Ele vai exibir todos os atributos dessa minha classe, eu vou marcar todos e vou colocar aqui que eu desejo encapsular os campos, ou seja, ele vai tornar todos esses dados do tipo privado e criar métodos para recuperar e para modificar esses dados. Vou clicar em gerar. Então aqui foram gerados todos os métodos get e set. Então get para número, set para número, e automaticamente ele já me gerou aqui o parâmetro que ele vai receber, o número da conta. Então, para todo tipo de set, ele recebe o parâmetro com o valor que vai ser atribuído para o atributo do objeto. E no get ele tem o retorno do tipo daquele atributo com o valor atual daquele atributo. Então agora, quando eu for fazer esse tipo de atribuição, eu já vou fazer o uso do método set número. Para saldo, set saldo. E para limite, set limite, com também o parâmetro. Essa execução, essa instrução aqui de debitar o saldo diretamente, como já temos aqui a definição de que o saldo é do tipo privado, ele não mais funciona. Então, eu vou retirar aqui do meu código. Aqui, get nome, get saldo, get limite, pronto. Temos o nosso código adequado para a classe que construímos. Então todos os métodos, todos os atributos do tipo privado são agora acessíveis por meio de métodos de recuperação de valor e de modificador de valor. Temos aqui dois métodos construtores dessa classe e os métodos sacar e depositar. Outros métodos podem existir, fica como tarefa vocês testarem,
mas basicamente para ilustrar os conceitos são esses. Vamos falar agora sobre o modificador static. Quando declaramos um atributo como static, ele passa a não ser mais um atributo de cada objeto, e sim um atributo da classe. O mesmo raciocínio vale para a declaração de método. Para acessarmos um atributo ou um método static, usamos o nome da classe, e não mais a palavra reservada diz. Vamos ver um exemplo. Imagine que neste nosso código aqui, da classe conta, queremos controlar a quantidade de contas criadas ao longo da nossa aplicação. Se definirmos um contador nessa classe e a cada objeto instanciado, esse contador deverá ser incrementado e todos os objetos teriam que sincronizar esse valor para manter um estado atualizado, sendo que o acesso a esse atributo seria via objeto. Ou seja, do mesmo modo que foi feito com os demais atributos, eu poderia ter aqui uma quantidade de contas do tipo inteiro. A cada instanciação de um objeto do tipo conta, eu teria que sincronizar o valor desse meu atributo em todos os objetos, porque deste modo o atributo pertence individualmente a cada objeto. Se eu incorporar aqui o modificador static, eu estou dizendo que a partir desse momento, quantidade de contas, esse atributo não é mais individual para cada objeto. Ele é global para a classe conta. Então, vou declarar um método público com modificador static inteiro get quantidade de contas, que retornará conta.quantidade de contas. Repare que eu usei o mesmo modificador static também no método, porque eu quero utilizar o nome da classe e não um objeto para chamar esse método get quantidade de contas. Toda vez que o construtor for chamado, eu vou fazer também que conta quantidade de contas será incrementado de 1. Repare que aqui também utilizei o nome da classe, da mesma forma que foi feito também no retorno do método get quantidade de contas. Como aqui eu tenho dois construtores, eu vou utilizar aqui também essa estrutura diz sem qualquer parâmetro, para que, se eu criar um objeto com o construtor que recebe parâmetro, ele também invoque o construtor sem parâmetro, e dessa forma toda vez ele vai executar essas duas instruções. Vamos aqui no conteúdo da nossa aplicação para testarmos. Para chamar aquele método, tem que usar o nome da classe, get quantidade de contas. Eu vou colocar ele dentro de uma impressão. Quantidade de contas. Vamos executar aqui. Olha lá, quantidade de contas 1. Aqui após eu vou criar mais dois objetos. Do tipo conta, segunda conta, com construtor padrão sem parâmetro, e terceira conta, um construtor com parâmetro. Em seguida, vou novamente exibir a quantidade de contas pelo método invocado por meio da classe. Vamos executar. Então temos aqui a quantidade de contas era 1, após dois novos objetos instanciados, a quantidade de contas retornada é 3. Para isso serve esse modificador static. E com esses mecanismos utilizados, nós conseguimos atingir o encapsulamento, que é manter todos os dados
internos da conta de modo escondidos, sendo que seu acesso é sempre executado por meio de métodos. Isso facilita também a reutilização dessa nossa classe, pois uma vez que conhecemos a interface da classe, sempre podemos utilizar esses métodos conhecidos com seus parâmetros devidos e compatíveis, e independente do código que é feito aqui dentro do escopo do método, eu sei que a interface não vai mudar. Dessa forma, a nossa aplicação também se mantém inalterada. Terminamos aqui a nossa aula. Espero que tenham compreendido o conteúdo apresentado. Oriento que estudem o caderno didático e dediquem um tempo para resolver os exercícios propostos a fim de fixar o conteúdo. Tenham atenção aos prazos das atividades. Participem dos fóruns, bons estudos e até a próxima!